Já parou para pensar que existia um sistema que ditou as regras do dinheiro no mundo todo por quase 30 anos? Pois é, ele existiu e se chamava Bretton Woods. E a história dele é incrível. Não só ajudou a reerguer o mundo depois de uma guerra devastadora, como seu colapso lá na frente mudou completamente a forma como a gente lida com a economia até hoje. Vamos mergulhar nessa história. Agora, imagine o cenário. O mundo estava, literalmente, em pedaços. 2 guerras mundiais, a Grande Depressão no meio, a economia global era um caos total. Em 1944, os líderes mundiais tinham uma pergunta gigantesca para resolver. Como é que a gente reconstrói um mundo quebrado? Para a gente entender a genialidade e, mais ainda, a necessidade de Bretton Woods, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que veio antes, num caos. Um período tão turbulento que obrigou o mundo a buscar uma solução drástica. Olha, a década de 30 foi uma verdadeira guerra econômica. Era cada um por si, sabe? Os países desesperados começaram a desvalorizar a própria moeda. Para quê? Para tentar vender mais barato que o vizinho. E, ao mesmo tempo, levantavam muros, tarifas gigantescas para ninguém comprar de fora. Na prática, a tática era: vamos empurrar nossa crise para os outros. Só que, no fim das contas, o que aconteceu? Um desastre completo. O comércio mundial praticamente travou e a crise, em vez de diminuir, ficou ainda pior para todo mundo. O sentimento era muito claro. Esse filme de cada um por si, ninguém aguentava mais ver. As 44 nações aliadas que se reuniram lá em 1944 sentiam o peso da história nos ombros. A memória daquele caos todo era tão recente, tão dolorosa, que falhar simplesmente não era uma opção. Então, em 44, chegamos ao momento decisivo. Em um hotel isolado lá nas montanhas de New Hampshire, as mentes mais brilhantes da economia global se juntaram para uma verdadeira batalha de ideias. Uma batalha que ia definir o futuro do dinheiro no mundo. E aí a gente tinha um verdadeiro embate de titãs. De um lado, John Maynard Keynes, talvez o economista mais famoso do mundo, defendendo um império britânico que já estava em declínio. A ideia dele, super ambiciosa, um banco central mundial com uma moeda global, o tal do Bancor. Do outro lado, Harry Dexter White, representando uma América poderosa em plena ascensão. O plano dele era bem mais direto ao ponto. Vamos colocar o dólar americano, que era garantido por ouro, bem no centro de tudo. E aí, quem será que levou a melhor nessa disputa? E assim, o novo sistema nasceu, apoiado em 3 pilares bem simples. Primeiro, o dólar era tão bom quanto o ouro. Segundo, todas as outras moedas teriam seu valor fixado em relação ao dólar. E terceiro, para garantir que ninguém saísse da linha, 2 instituições globais foram criadas ali mesmo. Esse aqui era o coração do sistema. Os Estados Unidos, que na época tinham quase todo o ouro do mundo, fizeram uma promessa muito ousada. Podem confiar no dólar, porque a qualquer momento podem vir aqui e trocar por ouro com a gente. Isso deu ao dólar uma credibilidade que parecia inabalável. E para manter a ordem, foram criadas 2 instituições irmãs. Pense no FMI como se fosse o bombeiro, sabe? Apagando incêndios financeiros de curto prazo. E o Banco Mundial era o construtor, financiando os grandes projetos de reconstrução e desenvolvimento para o longo prazo. E o sistema funcionou. Na verdade, funcionou tão bem que deu início a um período que muita gente chama de a Era de Ouro da economia moderna. Por mais ou menos uma década, o mundo viveu uma prosperidade incrível. O comércio global explodiu, o investimento fluiu como nunca, e países que tinham sido devastados pela guerra se reergueram de forma espetacular. Parecia o perfeito, né? Mas a ironia é que o próprio sucesso de Bretton Woods estava ali quietinho, cavando sua própria cova. Lá para o final dos anos 60, as coisas começaram a mudar. Aquelas fundações do sistema que pareciam tão sólidas começaram a apresentar rachaduras, e elas revelaram uma falha de projeto que era, fatal. E aqui está o paradoxo que condenou o sistema conhecido como Dilema de Triffin. Pensa comigo. Para o mundo ter mais dinheiro para poder negociar, os Estados Unidos precisavam imprimir e gastar mais dólares, certo? Só que, quanto mais dólar tinha no mundo, mais o pessoal começava a duvidar que os Estados Unidos tinham ouro suficiente para cobrir tudo aquilo. Era uma armadilha perfeita. Ou a economia mundial parava por falta de dólares, ou a confiança no dólar ia para o espaço. E não demorou muito para que os países começassem a fazer as contas. Nações como a França, por exemplo, passaram a trocar seus dólares por ouro, esvaziando os cofres americanos. Em 1970, o inevitável aconteceu.
Havia oficialmente mais dólares circulando pelo mundo do que o valor equivalente em ouro guardado lá em Fort Knox. Aquela promessa americana estava se tornando impossível de cumprir. A tensão chegou no ponto máximo. O mundo inteiro prendeu a respiração, esperando para ver o que os Estados Unidos iam fazer. E a decisão que eles tomaram, sozinhos, mudaria tudo. Para sempre. A decisão foi tomada numa reunião secreta de fim de semana. A portas fechadas, a equipe do presidente Nixon tinha uma escolha impossível nas mãos. Ou assistia ao colapso do sistema, ou tomava uma atitude radical que ia abalar o mundo inteiro. E então, num domingo à noite, a programação normal da TV americana foi interrompida. O presidente, Richard Nixon, apareceu para fazer um anúncio que entraria para a história como o Choque Nixon. A medida mais chocante, claro, foi a primeira. Nixon anunciou que os Estados Unidos não iam mais trocar dólares por ouro. Ponto final. Com uma única frase, a promessa que sustentou a economia mundial por 27 anos foi quebrada. O sistema de Bretton Woods estava oficialmente morto. Mas e depois do colapso? O que surgiu das cinzas de Bretton Woods? E, o mais importante, o que a gente pode aprender com o fim desse sistema? Bom, o mundo entrou numa nova era, a das moedas com valor flutuante, que é a que a gente vive até hoje. Mas olha que incrível, duas criações de Bretton Woods sobreviveram ao seu criador, o FMI e o Banco Mundial. E o mais surpreendente de tudo, a dominância do dólar americano. Mesmo sem a garantia do ouro, o dólar continua sendo o rei. A maior parte das reservas dos países do mundo ainda é mantida em dólares. De alguma forma, a hegemonia do dólar sobreviveu ao próprio sistema que a criou. E aí que a gente volta para os dias de hoje, porque pensa bem, déficits enormes nos Estados Unidos, inflação subindo. Soou familiar? Dizem que a história não se repete, mas ela com certeza rima. Então, a grande pergunta que fica no ar é: será que o sistema financeiro que a gente tem hoje é tão diferente assim? Será que ele está imune àquelas mesmas forças que derrubaram Bretton Woods? Ou será que a gente está só esperando o próximo grande choque acontecer?